Mateus 18, verso 1, diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, e seres lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, e seres lançado no fogo do inferno. Então, irmãos, os irmãos veem aí o Senhor Jesus dando uma lição para os seus discípulos, que perguntavam para ele quem seria o maior no reino dos céus. Então, assim como acontece no mundo, os homens procuram um lugar de destaque. Os homens querem ser valorizados, querem se diferenciar dos demais. Existe uma vaidade, não é, de querer ser maior. E no reino dos céus não é assim. O Senhor Jesus, nesse texto, diz, ele puxa um menino e fala, o exemplo de humildade aqui, de uma criança. Se vocês não se fizerem humildes como essa criança, de maneira nenhuma, não é? Vocês entrarão. Na verdade ele diz, né? Esse é o maior no reino, verso 4, né? Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior do reino. Então, se tornar como este, então você e eu, nós nos encontramos com a palavra, com o evangelho, com a verdade, não como este menino que o Senhor Jesus Cristo usou de exemplo, né? Mas nós, muitas vezes, somos altivos, cheios de vaidade, cheios de soberba, de arrogância, de dura cerviz. E o exemplo da criança, né, irmãos? A criança é humilde, a criança é simples. E o Senhor Jesus usa desse exemplo. Então o Senhor Jesus também vai ensinar na sequência como que nós devemos ser, né? Não devemos escandalizar os meninos, só as crianças, irmãos. Um desses pequeninos que creem em mim, o Senhor Jesus diz. Então não só as crianças, porque o homem, ele pode sim escandalizar uma criança, ele pode sim traumatizar uma criança, mas a palavra está falando também daqueles pequeninos que creem em Jesus, não é? Então ele fala, olha, se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Se um membro teu escandaliza, arranca, lança fora, não é? Então o que isso quer dizer? Mortificação. Mortificação. Se tem alguma coisa na sua vida que pode escandalizar um pequenino de Jesus, arranca, joga fora. Então o exemplo do olho e de um membro é porque é muito importante, né? Alguém aqui trocaria 200 mil reais, aliás, um membro, um braço, uma perna por 200 mil reais? Por 300 mil reais? Nem um dedo, né? Nem um dedo trocaria por 200 mil reais. Né? E 300 mil, 1 milhão. Falei um valor aqui, eu joguei um valor. Quem faria uma troca doida dessa? E é só um membro do seu corpo. Né? Por quê? Porque a gente valoriza muito o nosso corpo. Então ele usa dessa figura para dizer, se você tem alguma coisa muito importante para você na sua vida, algo de muito valor, mas que escandaliza o seu irmão, até isso, corta, arranca e joga fora. Não é? É isso que a mensagem quer dizer. Esse é o contexto, né? Então, o Senhor Jesus sempre usando figuras para nos ensinar. Ponto importante aqui, irmãos, vira aí no capítulo 19, falar sobre as crianças. Porque muitas vezes existe um entendimento errado sobre a salvação das crianças. Eu mesmo tinha esse entendimento. Que a criança é santa, é pura. Uma criança morreu, ela vai para o céu. É isso que a gente entende. Pelo menos eu entendi assim. Né? Então esse texto diz isso. De alguma forma, né? Verso 13.
capítulo 19, verso 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então o Senhor Jesus, como sempre, usa de sabedoria, de figuras, para ensinar a igreja. Não é? Então, não é que só vai entrar criança no reino dos céus, ou que já está certo que uma criança vai para o céu. Não é isso que o texto está dizendo. Está reforçando o entendimento. Mas é muito importante os irmãos entenderem, né? A criança, ela é como se fosse um caderno em branco, vamos dizer assim. Então, uma criança conduzida pela igreja, conduzida por Cristo, ela vai alcançar a vida eterna. Uma criança que anda em obediência aos pais, em obediência à palavra, uma criança que é criada segundo a doutrina de Cristo, segundo o amor de Cristo, desde pequenininha, a chance é muito maior dessa criança perseverar, crescer com temor, crescer na justiça, no amor, na obediência. Então, é uma afirmação importante, sim, que das crianças é o reino dos céus. Por quê? Porque se nós conduzirmos as crianças, assim que elas se tornam adultas, elas ainda se mantêm como a criança que o Senhor Jesus fala, né? Humilde, obediente, com temor, com reverência a Deus, com amor à palavra, com amor às coisas celestiais, com amor a Deus, com a esperança de vida eterna. Então, essa é a mensagem. Glória a Jesus. Na sequência do texto, vamos ver um outro exemplo aqui, ó, verso 16. E eis que alguém aproximando-se disse: bom mestre, o que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei? Então, aqui é a minha tradução, não sei se a dos irmãos está assim. Que bem farei? O que obra eu pratico? Não é? Então, esse é o entendimento lá do Velho Testamento. Então, ele diz isso, né? Que bem farei? Que obra que eu pratico? Qual que é o preço? Eu vou pagar esse preço. Não é? E ele disse, Jesus: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, aguarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E o homem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então nós vemos aqui alguém que não era humilde como uma criança. Era alguém que se gloriava em obras. Era alguém que procurava cumprir com algum script. E depois que cumprisse aquele script, ser livre para fazer o que quiser da sua vida. Não é? O Senhor Jesus falou: olha, como que você lê? Como que está na lei? Não é? Você cumpre isso da lei? Não matarás, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Então ele cita ali alguns versos, né, da lei, porque aquele homem ali vivia cumprindo a lei. Mas o Senhor Jesus disse: se queres ser perfeito, não é? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E essa é a parte mais difícil, né, irmãos? Não ter tesouros, não estar apegado a riquezas desse mundo. Mas entender que a maior riqueza nossa vem de Deus. E colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar a vida eterna em primeiro lugar. Seguir Jesus é fazer com que aquele convite que ele nos faz, não é, seja verdadeiro. Né? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, siga-me. Né? Então essa é a palavra, irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina. Então, irmãos, a humildade de uma criança, glória a Jesus. Então as crianças, irmãos, agora falando das crianças de novo,
Bendito é o nome de Jesus. Vamos para Colossenses. Colossenses 3. As crianças estão aqui, ó, presta atenção nesse texto. Gustavinho, Davi, presta atenção, ó. Lucas, Sofia, João, Miguel, o que é? João Miguel? Miguel, Bernardo, né? Todas as crianças que não estão aqui. Posso chamar a Yasmin de criança ainda? Acho que ela não gosta muito, né? Quer mais ser criança? Tem a Laura que não está aqui, tem a Manu. Tem tantas crianças, né? Glória a Jesus. Verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Essa palavra aqui é a palavra de Deus, viu, Davi? Viu, Gustavo? Viu, Lucas? João Miguel, Sofia, Bernardo, todas as crianças. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Verso 21. Agora para nós. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, conselho, a criança tem que obedecer os pais. E os pais não devem irritar os filhos, para que não percam o ânimo. Porque essa vida, essa conduta dos pais, dos cuidadores, né? Quando eu falo os pais, vamos colocar os avós também, as tias, tá tudo aqui também, né? Aqueles que cuidam das crianças e as conduzem em Cristo, né? Nós temos que ter cuidado com as crianças, o jeito, precisa pedir esse dom para Deus. Porque, irmãos, esse mundo, irmãos, presta atenção aqui. Irmãos, esse mundo, ele tem muita sedução. O que seduz as crianças? O que seduz os jovens? Então, o jovem vai para a escola, o jovem vê os amigos, como eles se vestem, o que eles falam. Os jovens olham para a internet e veem o que o mundo prega. O mundo não prega Jesus. O mundo não prega que ser santo é bonito, ser santo é bom, ser santo é uma vantagem. Não. O que é uma vantagem para o mundo? Uma vantagem para o mundo, no olhar dos meninos, né, é ser valente, é muitas vezes ser rebelde. Na internet se ensina isso. Falar palavrão, ser mais valente, ganhar lutas e brigas contra os outros. Não é? Ou é ser um astro do futebol, ou ser alguma coisa para que as pessoas batam palma e dê like. Não é isso que acontece? Não é assim que a internet ensina? E as meninas? As meninas têm que chamar a atenção dos meninos. As meninas têm que ser as mais bonitas, as que dançam melhor, as que chamam mais atenção. E coisas que eu não posso falar aqui. O que a música ensina? O que o mundo ensina? Então, nós temos uma luta muito grande, porque a gente traz a criança para ouvir a palavra em um dia, ou em casa a gente tenta dar um conselho, e depois eles passam horas dentro da escola. Eles passam horas na frente do celular, na frente do computador, sendo doutrinados pela internet, doutrinados por programas, por filmes, por desenhos. Então, muitas vezes, se a gente não tem sabedoria, a gente irrita os nossos filhos. Porque a gente muitas vezes só quer podar, só quer cortar, só quer impedir. Mas, irmãos, a gente também tem medo. Falta muitas vezes pra gente confiança, saber, ter certeza do que a gente pode deixar, o que a gente não pode deixar. Nós precisamos do Espírito Santo para conduzir as crianças. E as crianças precisam nos ouvir. As crianças precisam obedecer o pai e a mãe. As crianças precisam fazer aquilo que é ensinado, principalmente pelo seu pai, sua mãe ou sua avó cristã. Não é? Por quê? Porque eles é que vão conduzir vocês na palavra da verdade, na palavra do Evangelho. Palavra que dá vida, para que vocês alcancem a vida eterna. E também, né, vamos ler Efésios, volta aí um pouquinho. Efésios 6. Vou ler mais uma parte aqui importante. Olha que interessante, ó, vocês entendem, viu? Todo mundo que está aqui entende. Eu acho que o Gustavinho é o menor aqui. Ele já entende também, presta atenção aqui, ó, todos vocês. A palavra vai falar aqui com as crianças, com os jovens. Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, mexendo nas folhas aí, eu vou parar. Não é quando vocês terminarem. Vocês acharam, né? Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Porque isso é obedientes a vossos pais no Senhor. Tem esse detalhe, não é? Porque se você tiver um pai, um vô,
um tio cachaceiro, você não tem que ouvir ele. Né? Não só cachaceiro que eu estou falando, é o que veio na minha cabeça agora, mas alguém que conduz você a fazer o que não é certo. Então a mamãe fala assim para você, olha, eu não quero você ouvindo funk. Aí vem um membro da família, um tio, alguém próximo, começa a ouvir aquelas músicas nojentas. Desculpa a palavra aqui. Né? Ah, mas ele é mais velho, eu tenho que obedecer ele. Negativo. Né? Tem que obedecer no Senhor. É segundo a palavra. Tem que obedecer. Né? Então, olha para a mamãe, para o papai que é santo, para a vovó, para o vovô que é santo, e olha para eles, olha, eu vou seguir eles. Assim que a palavra ensina. Né? E diz o que na sequência? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Criançada, presta atenção. O que a palavra está dizendo aqui? Que quem obedece o pai e a mãe vive muitos anos. Quem obedece o pai e a mãe tem vida longa. É o que o texto está dizendo. Né? Ah, irmão Denis, mas isso aí é promessa lá da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Verdade. Nós não estamos mais debaixo da lei. O problema é que se você desobedece o seu pai e a sua mãe, muitas vezes, dependendo da vida que você está levando, você deixa a cobertura espiritual do pai e da mãe. E volta lá para a lei. Cai lá na lei. Porque quando você prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, você não tem nem o pai nem o filho, como diz o Evangelho. E aí você volta lá para o jugo da lei. Cai da graça, vamos dizer assim. Né? Então, e aí fica sujeito muitas vezes à lei, não é? Que é o que está escrito aqui, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação. Então, tá vendo? Eu tenho que levar e conduzir meu filho, aquele que eu amo, na doutrina, na admoestação do Senhor, a palavra de Jesus. Mas não pode ser de qualquer jeito. Não é aos trancos e barrancos. Não é a força, não é na violência, mas é no amor, é na paciência. Não é? Então, assim como num casamento, que a palavra diz, né, que o homem deve ser Cristo e amar a sua esposa e entregar a sua vida por ela. Mas a mulher também tem que reverenciar o homem e ser igreja. Não é? Respeitar, obedecer até. A palavra, de certa forma, ensina isso. Então, se de um lado não existe esse temor, não é? O outro não pode ficar esperando. Não é? Então, o meu filho não obedece, então eu vou provocar a ira dele. Eu vou xingar, eu vou amaldiçoar. Não, faça a sua parte. Seja longânimo, paciente e perseverante para levar a doutrina de Cristo para ele. E o filho também. O filho tem que se esforçar para obedecer. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler um outro texto aqui, ó. 1 de Coríntios, volta aí. Capítulo 7. Olha que interessante esse texto. 1 de Coríntios, capítulo 7, verso 10. O texto aqui, irmãos, o intuito dessa mensagem, do capítulo 7, é falar sobre o casamento. Mas a mensagem fala algo importante aqui, sobre os filhos. Verso 10, vamos ler, irmãos. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, deixa eu ver se estou no lugar certo. Vamos continuar. Se porém se apartar e fique sem casar, é isso? Ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente, e a mulher descrente, né? É santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido, que é crente, no caso. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aqui está o ponto. Né? Então, existe um exemplo que ele dá do casamento cristão. Né? O cristão não deve se separar. O cristão deve permanecer casado. Mas em outro caso, em que algum cristão se converteu e a esposa é descrente, ou o contrário, a esposa se converteu, o esposo é descrente, se ele te permite servir a Deus, a Cristo, na sua fé, se ele não te impede de exercer a sua fé, não o deixe. E aí ele vai falar dos filhos. Então ele vai dizer o quê? Porque a mulher descrente ou o marido descrente é santificado pelo cônjuge que é cristão, que crê. Não é? Ele vai dizer, de outra sorte, os vossos filhos seriam
imundos, mas agora são santos. Então, o que acontece, né, irmãos? Um cônjuge que é imundo é aquele cônjuge que dentro da sua casa ele não se permite ser santificado pelo cônjuge que é santo, que é cristão. Então o cônjuge crê no Senhor Jesus, se converteu a Cristo, ele que vai dizer dentro da casa dele, aqui não vai ter cachaça, aqui não vai ter gritaria, palavrão, aqui não vai ter escândalo, aqui não vai ter pornografia, na minha casa não vai tocar funk, não vai tocar música profana. Casa tem que haver ordem. Porque nesse caso, o filho que cresce naquele lar, ele é santificado, ele é santo. O marido é santificado, a mulher é santificada pelo cônjuge que é cristão. Não é? Então, nós vemos que os filhos são santificados pelo marido que é santo, ou pela mulher que é santa, ou pelo casal que é santo. A sua casa tem que ser santificada por uma transformação no evangelho. Irmãos, essa é uma luta terrível. E muitas vezes não é a ferro e fogo. Você não vai chegar hoje na sua casa, irmã, irmão, e descer o chicote no marido. Você vai ter que ter sabedoria e vai ter que ir um degrau de cada vez. Certo? Agora, se ele faz algo absurdo, não é? Tem coisas que já tem que cortar agora. Mas tem coisas que dá para você ir degrau a degrau, e ir levando, e ir conduzindo com paciência e conquistando. Mas você tem que crescer e não perder espaço. Porque senão os seus filhos vão ser imundos. Senão, como que vai ser o seu lar? Não é? Não é essa a vida do cristão. O cristão não deve ir por esse caminho. Então, muitas vezes, você é colocado a colocar a sua fé, a sua conduta de cristão em primeiro lugar. A sua autoridade, não é? Que está sobre a sua vida. É o que a palavra está dizendo. Então, irmãos, dessa forma a gente consegue conduzir os nossos filhos em santidade. Se os seus filhos são santificados por você, aí é outra história. Agora, as crianças de hoje, irmãos, as crianças de hoje, elas são mundanas. As crianças pequenas estão ouvindo funk. Coisa que nem adulto fala e ouve. Essas crianças já estão falando. Já estão cantando. As crianças estão sensualizando. As crianças querem dar grau. As crianças querem ser criminosas. Querem andar igual marginal. As meninas andam igual as mulheres do mundo. As mulheres que se vendem na prostituição. Na época antiga, não há muito tempo atrás, quando eu era criança, quando eu era jovem, as prostitutas não andavam na rua igual essas meninas andam para ir na padaria. Elas se vestem como prostituta. As adolescentes. Às vezes até criança. O pai e a mãe põem roupa de, infelizmente, a palavra é essa, de prostituta. O palavreado dos meninos é palavreado de bandido. De vagabundo. Perdão da palavra. E não pode ser aceitável isso na vida do cristão. Não pode. Se os seus filhos têm amizade, que a boca só abre para falar palavrão, corta essa amizade das crianças. Ah, mas ele não vai brincar na rua. É que brinque em casa. Você tem que dar vitamina D para ele. É melhor do que ele ir para o mundo e se perder na imundície. A verdade é essa, irmãos. Glória a Jesus. Então, irmãos, como diz o texto, volta no capítulo 6. Vamos ler o verso 9. O contexto também é outro aqui. Mas essa parte, ela cabe nesse momento. Capítulo 6 de 1 de Coríntios, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Que é os injustos? É os que praticam injustiça, seja ela qual for. Pratica, vive. Não é? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, não dá para você conduzir a sua casa achando que está tudo bem. Ah, no futuro vai se converter. Ah, no futuro comigo foi assim. Irmão, não é assim. Não é porque você conheceu Cristo depois que você já pecou à vontade no mundo e se estrupiou, não é? E hoje está colhendo os frutos amargos dessa vida, e você vai querer isso para o seu filho. Tá certo, não é? O jovem, se você não cuida direito, ele começa numa vida de fornicação. A vida dele é fornicação.
Na adolescência já tá aí, ó, já virou prostituição, já teve vários parceiros. Tá acontecendo isso, irmãos. Tá acontecendo. Quem tem filho adolescente, muito provavelmente, não seu filho, mas os coleguinhas da escola já rodaram já o mundo. Infelizmente, não é? Aí ele fala outras coisas. Fornicadores, idólatras, tem ídolos. Os adolescentes tudo tem ídolo. Quer ser igual o jogador, quer ser igual o cantor, quer ser igual o mundo, o músico, o artista, o influencer. Se veste igual, quer o cabelo igual, quer a roupa igual. Não tá certo, não é? E a gente vai deixando essas coisas entrar dentro de casa e tá tudo normal. Não pode ser normal. E eu vou falar aqui uma coisa pros irmãos. Minha filha não tá aqui. Outro dia eu tava na cozinha, ela apareceu na cozinha, parecendo uma assombração. Com a cara branca, com os olhos pintados de preto. Falei, o que é isso? Não, pai, eu me maquiei lá, eu errei lá na maquiagem, então vai tirar isso aí. Aí ela saiu, eu falei, Rosângela, ela tirou foto, postou essas fotos? Postou até no Instagram, e eu mandei tirar. Eu não vi, mas encontrei lá dentro de casa, parecia uma assombração. Então, às vezes aparece, né, começa a aparecer o rabo da serpente. Você tem que ir lá e cortar, né? Tem que ficar o tempo todo cuidando, porque se deixar, irmão, não é nada, isso aí não é nada. É fase, é adolescência, não é fase coisa nenhuma, irmãos. Se deixar, vai entrando, vai piorando, o negócio vai virar o quê? Né? Então, aí eles começam fornicários, idólatras, efeminados. Agora é normal ser viado. Desculpa a palavra pesada aqui, né? Ser homossexual, ser, como é que fala? Não binário. Que isso? Na igreja de Cristo, é menino e menina, e acabou, não existe o diferente, é isso. Perdão, irmãos, eu acho que eu abusei hoje das palavras. Mas, irmãos, vamos falar o português aqui bem claro, irmãos, para os irmãos não permita que isso entre na sua casa. Chama o seu filho com amor, ensina ele, corrige ele. Porque esses tais não herdarão o reino dos céus. O mundo está aplaudindo, o mundo está fazendo festa. Tem passeata, tem orgulho. Tem tapete vermelho nos lugares. As empresas agora virou uma festa. Ah, você é isso, você é aquilo, então, olha, parabéns, você é tão sofrido, você tá tão, oh meu Deus, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Se vier aqui vai ser abraçado também, mas vai receber a verdade. Vai receber o evangelho, não é? Porque nós em outro tempo também éramos prostitutos. Em outro tempo éramos roubadores talvez, mentirosos, idólatras, com certeza. Não é? Mas eu não quero isso para os meus filhos, irmãos. Nenhum de nós. Em nome de Jesus, né? Nós possamos conduzi-los no amor de Cristo, na santidade, na santificação. E com paciência, peça paciência para Deus. Sabedoria. Se a sua casa está bagunçada, se o seu esposo, sua esposa não ajuda, então você vai ter que se santificar ainda mais, buscar ainda mais. Para Ele te dar sabedoria, te dar força para lutar. Porque senão, vão tomar conta, né? E não pode. Nossa casa tem que ser santa. Glória a Jesus. Eu preciso dessa palavra, irmãos. Todos nós precisamos. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer, irmãos? Em nome de Jesus. Irmão Luiz, ora aqui, meu irmão.